Pessoal, vamos falar agora da alteração promovida no CPP em relação às chamadas medidas assecuratórias. E a gente vai perceber que houve alteração no artigo 122 do CPP, no artigo 133. Esses dois artigos tiveram a redação alterada. Além disso, nesse mesmo tópico aqui de medidas assecuratórias, o pacote anticrime fez incluir um novo artigo no 124A e também no 133A. Então perceba que esse tópico do pacote anticrime promoveu alteração no 122, no 133, incluiu o 124A e também o 133A. Aqui o artigo 122 tinha como redação, e primeiro eu vou falar da redação anterior para depois falar da redação atual. Então a redação do artigo 122 era da seguinte forma, sem prejuízo do disposto nos artigos 120 e 133, decorrido o prazo de 90 dias, após transitar em julgada a sentença condenatória, o juiz decretará, se for o caso, a perda em favor da União das coisas apreendidas e ordenará que sejam vendidas em leilão público. Parágrafo único. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional e o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Então ele começava, melhor dizendo, o artigo 122, dizendo, sem prejuízo do disposto nos artigos 120 e 133. Os artigos 120 e 133, mais especificamente o 120, trazia a possibilidade de restituição de uma coisa apreendida com o suposto criminoso. Imagine alguém que foi preso por supostamente ter cometido um crime de roubo e com essa pessoa foi encontrada joias, foram encontradas também outras ferramentas ali valiosas, outros instrumentos valiosos. Tudo isso daí é apreendido, fica cautelado. Se ele conseguir demonstrar no curso da investigação, no curso do processo, que aquilo não é proveito do crime, que aquilo não é objeto propriamente do crime, ele conseguiria restituição daqueles bens. Ou, se conseguisse provar que aquilo pertencesse a um terceiro e não foi usado no crime, ele conseguia restituição. Isso é o que está prevendo no artigo 120. Então, o artigo 122 dizia que, se não fosse caso de restituição, e aquele que fosse preso com algum objeto, esse objeto ficaria cautelado e após o trânsito em julgado, ele deveria, num prazo de 90 dias, ser vendido em leilão e o dinheiro arrecadado para o Tesouro Nacional. Basicamente era isso que previa o artigo 122. O que trouxe a alteração aí trazida pelo pacote anticrime nesse artigo? Diz o seguinte, a nova redação, sem prejuízo do disposto no artigo 120, portanto, ainda possibilitando a hipótese de restituição, então, sem prejuízo do disposto no artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 desse Código, e revogou o parágrafo único. Então, ele faz, na verdade, uma remissão ao artigo 122 ao artigo 133. É no artigo 133 que a gente vai encontrar a situação que vai prever como se dará o procedimento de agora em diante. Acompanhe comigo a nova redação do artigo 133 e depois nós vamos falar de como era a redação do artigo 133. Percebe que eu inverti a ordem aqui. Agora eu vou falar da nova redação, depois falo da antiga. Na primeira análise eu falei da antiga redação do 122 e depois eu falei da nova redação do 122. Então acompanhe comigo a nova redação do 133. Transitada em julgada a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou ao terceiro de boa-fé. Parágrafo 2º. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. Essa é a redação atual. Olha como era a redação antiga do 133.
Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público. Em leilão público. Parágrafo único. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional e o que não couber ao lesado ou terceiro de boa-fé. Qual foi a diferença, então, entre o novo 133 e o antigo? O novo 133, ele previu que o antigo parágrafo único tornasse o parágrafo primeiro e incluiu um parágrafo segundo. Então, a redação do caput não mudou, o parágrafo único do artigo 133 antigo virou o parágrafo primeiro e incluiu o parágrafo segundo. Eu vou ressaltar, então, o parágrafo segundo, que essa é a alteração promovida aqui. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. Então, o que está dizendo o legislador é que aquele bem apreendido em poder do criminoso, se ele for vendido em leilão, ele deverá ter o valor arrecadado remetido, se não for o caso de devolução para um terceiro de boa-fé, ao Fundo Penitenciário Nacional. É esse instituto aqui, é esse órgão, vamos dizer assim, da estrutura da administração que ficará com a renda proveniente aí, o valor, o objeto proveniente desse que foi preso supostamente cometendo um ato criminoso e que foi condenado, evidentemente, porque ainda fala-se em após trânsito em julgado. Então essa foi a alteração. O artigo 122 novo remete para esse 133 e esse 133 tem essa previsão. Agora eu vou falar daquilo que é novo, daquilo que não tinha anteriormente. Então vamos direto ao artigo 124A. Diz: na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Olha que interessante. Essa é uma alteração trazida pelo pacote anticrime muito interessante. A gente teve casos notórios aí na justiça brasileira, de, por exemplo, Edmar Baixa, ex-dono do Banco Santos, que foi condenado e tinha muita obra de arte na sua residência. Milhões e milhões em esculturas, em quadros, muito patrimônio em relação à obra de arte ele tinha. E agora é interessante que o legislador previu que esses produtos aí, essas obras de arte, seja de qualquer natureza, elas poderão, em caso de condenação, serem remetidas para um museu, que trabalha, evidentemente, aí com essa temática, para que seja, então, apreciado por todos. É muito interessante isso daí não tinha anteriormente. O que tinha antes era a necessidade de venda desses produtos em leilão e o valor ser remetido para o Tesouro Nacional. Agora não. Os próprios objetos poderão ser remetidos para um museu público, por exemplo. Vamos aqui ao artigo 133A. Diz o 133A, caput. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida securatória pelos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia. Então perceba, pessoal, o seguinte: aquele bem de um criminoso, aquele bem que encontrava-se na posse dele, esse bem poderá ser usado, imagine que alguém foi preso com um carro. Esse carro dele poderá ser usado, nos termos do 133A, pelos agentes de segurança pública, as polícias do artigo 144 da Constituição, as polícias de uma maneira geral, que já comentamos em vídeos anteriores, as 5 polícias, pelos agentes de segurança prisional, pelos agentes socioeducativos, aqueles que cuidam da parte de perícia. Enfim, esses agentes podem utilizar objetos que estão sequestrados, que foram apreendidos com criminosos. Parágrafo 1º. O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização.
Então, imagina o seguinte, nós temos 5 polícias, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e Polícia Civil. Vamos imaginar que a Polícia Civil estivesse investigando alguém e descobrisse que essa pessoa é criminosa e aí conseguiu, através de um juiz das garantias, o sequestro dos seus bens. E dentre esses bens tem lá um ônibus, vamos supor. E esse ônibus pode ser usado pelos agentes de segurança pública. Essas 5 polícias, qual terá a prioridade no uso desse bem apreendido? Evidentemente, conforme o parágrafo 1º, aquela que estivesse conduzindo a investigação. No meu exemplo, a Polícia Civil é quem terá prioridade no uso. Parágrafo 2º. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Então, evidentemente que não só aquele que tem prioridade, como o próprio nome diz, é apenas uma prioridade. Mas nada afasta a hipótese dos outros demais agentes de segurança usarem, caso não seja utilizado por esse que tem prioridade. Parágrafo 3º. Se o bem a que se refere o caput desse artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. Então, no caso de embarcações, de aeronaves, de veículos terrestres que forem utilizados por esses agentes, deverá o órgão de trânsito ser comunicado para que faça o licenciamento em favor desse órgão que utilizará aquele determinado bem veicular. Agora, é importante a gente notar que o parágrafo 3º vai dizer também que esse agente de segurança pública que vai utilizar o veículo, ele não precisa pagar as multas, os débitos que tiverem anteriores à sua aquisição provisória. Então, tudo que tinha anteriormente de débito ficará, evidentemente, na pendência de pagamento pelo próprio anterior proprietário, ou atual proprietário, mas aquele que não tem mais a posse direta desse veículo em virtude da apreensão dele por um órgão de segurança pública. Ok? Parágrafo 4º. Transitada em julgada a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. O parágrafo 4º ele é bem autoexplicativo, condenou, transitou em julgado, o bem que era provisório daquele que já estivesse utilizando, ele passa a sua propriedade em definitivo. Pessoal, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.